E quando é que tu começou a ter uma exposição maior no meio da comédia? Que eu lembro que o teu nome ficou entre um dos principais da comédia, até tu deu aquela parada lá, né? Quando que isso começou a rolar? Foi quando surgiu o Minhoca. O Minhoca surgiu, assim, foi um ponto de virada pra mim. Porque eu comecei no Minhoca no Show do Minuto. E aí eu fui lá pra... O Show do Minuto tem um formato que comediantes iniciantes chegam e faz 1 minuto de texto. E em 1 minuto você tem que prender a plateia. E aí tem vários jurados ali meio que te julgando e dando feedback sobre o seu texto. Então, eu me inscrevi pro Show do Minuto e me aceitaram. Pra mim já foi uma vitória enorme. Eu falei, caramba, vou fazer a Minhoca. Fiz. E foi ali que o Patrick me conheceu. Tava o Patrick, o Pedro Lemos e o Nando Viana. Ali o Patrick me conheceu. E aí eu comecei a fazer shows na casa. Abrir shows da galera. Nisso eu abri pro Di Lopes, numa noite de humor negro. E... o primeiro texto de humor negro que eu escrevi, assim, antes eu não fazia esse estilo. Fui experimentar fazer aquilo. E deu muito certo. Deu muito certo que o vídeo que eu gravei naquele dia, em 1 semana, bateu, tipo, 100 mil visualizações. Que pra 2018 era bastante. Era muito, 100 mil visualizações. Então, foi assim que eu comecei a entrar nas cenas. A galera começou a olhar diferente. Falar, pô, tem uma menina fazendo um texto diferente, de humor negro. Não tinha muita menina fazendo. Já não tem muito comediante fazendo só isso, né? E tem uma mina fazendo, que legal. Eu comecei a abrir mais shows da galera. Comecei a estar mais no meio. Comecei a postar mais. Comecei a cativar um público nichado que gosta muito do humor negro, humor ácido. Mas estava ali construindo o meu público. Aí veio a pandemia, veio mais um baque depressivo pra mim. Eu fiquei 1 ano e meio fora. Mas por causa da pandemia ou por causa da exposição que tu estava tendo, comentários e muita coisa negativa, xingamento? Tinha alguma coisa a ver com isso, né? Várias coisas, na verdade. O ambiente da comédia naquele momento estava bem tóxico pra mim. Que sentido? Tinha essa questão. Tem essa questão de que eu sou muito emocional, de que eu levo as minhas emoções pro trabalho. Isso é uma coisa muito ruim. Hoje eu não faço isso mais. Eu tava em grupos de comédia em que às vezes eu me sentia tão da família, sentia tanto que eles eram família, né? Trazia tanto os meus problemas pessoais que às vezes eu chegava a mandar áudio pro grupo de comédia, assim, tipo, a gente tomar. E tipo, ruim. Não dá pra fazer isso. É o seu trabalho. Você não pode... Sim. Entendeu? Eu misturava muito as coisas. Eu era sozinha em São Paulo, eu não tinha família. Então, por exemplo, um grupo que eu tava fazendo parte era o Dopamina, que era um grupo só de meninas, era um grupo de teste, e eu me apeguei muito. Então, elas me ajudavam muito. Naquela época, a gente tinha um senso de comunidade, assim, um senso de família entre as meninas. Eu me sentia em casa mesmo, protegida. Então, eu mandava muito áudio no grupo. Chegou uma hora que tava chato. Tava chato, porque eu tinha crise de depressão, eu mandava áudio chorando pra caramba. E aí as meninas ficavam preocupadas. E aí eu comecei a misturar muito o lado profissional com sentimental, assim. Começou a ficar muito ruim. E calhou de ser numa época em que o meio da comédia tava tóxico, porque tava acontecendo uma onda de... Tinha uma cultura de assédio muito grande, né, acontecendo. Não sei se chegou até você. Não. Não? Não tô ligado. Tinha uma cultura de assédio acontecendo naquela época e criou-se até grupos no WhatsApp para discutir sobre isso. Algumas meninas reclamando que os caras chamavam para fazer show e aí dava em cima, ou então boicotava dos shows se a menina não quisesse, entendeu? Entendi. Uma coisa assim, uma cultura bem ruim. Rolou contigo isso? Olha, rolou coisa de produtor de comédia me chamar pra fazer show. E aí eu ia fazer show, ser um show legal. O cara não tentou nada. Aí depois chegou em casa no inbox, começar a pesar na mente, sabe? Começar a dar em cima. E aí você fala não, aí o cara vai lá e te bloqueia de tudo, não te chama pra mais nada. Basicamente isso. Ai, não é nada, Danúbia, você é muito sensível. Mas pra mim, que sou uma sensibilidade em pessoa, isso pra mim era tudo. Mas comigo, coisa pesada, assim, não aconteceu. Mas com outras meninas aconteceram. Teve meninas agredidas, teve meninas que relataram assédio mesmo, de
contato físico inapropriado. Então, assim, tava rolando uma cultura ruim. Hoje, eu já vejo que melhorou muito, porque aconteceu uma conversa, aconteceu um movimento onde a gente se reuniu e falou, ó, a gente expôs o que estava acontecendo, falou, ó, tá acontecendo isso, isso e isso, precisa ser melhorado, problematizamos as atitudes que estava rolando, e hoje eu vejo que tem uma consciência muito maior, assim, dos caras em relação a isso, sabe? O cara hoje pensa 2 vezes mais antes de fazer isso. Porque teve um ponto de culminação, que foi ali mais ou menos no começo da pandemia, onde criou-se um grupo para se falar sobre isso. Então, hoje tá melhor, mas naquela época tava muito ruim. Então, tudo isso acontecendo e era uma cena de comédia que para mim tava tóxica, tava ruim. Então, começou a pandemia também, e aí juntou tudo isso, eu fui embora, fui pro Mato Grosso, falei, cara, preciso cuidar da minha saúde mental, preciso ficar um tempo introspectiva, não quero mais fazer isso. Foi quando eu soltei um vídeo até falando que não ia fazer mais. Eu lembro, eu vi esse vídeo. Você viu, né? Então, foi exatamente o que eu falei no vídeo. Na época, eu falei, cara, eu tô aprendendo ainda a lidar profissionalmente com as coisas, tô me envolvendo muito emocionalmente no meu ambiente de trabalho, não é legal isso, tenho que trabalhar isso em mim, preciso ficar um tempo aqui introspectiva, quieta, não sei se vou voltar, talvez não volte, até aquele momento eu não sabia mesmo se ia voltar, saí brigada com muita gente, saiu um clima estranho, sabe? Eu tinha muito negócio de querer agradar comediante também, de querer aprovação de comediante, isso era horrível. Então eu fiquei um tempo assim, off. Mas alguma coisa em mim pediu pra eu voltar, porque eu não ia conseguir ficar muito tempo afastada. Esse tempo que eu fiquei fazendo comédia aqui, 1 ano, 1 ano e meio, eu vi que era a minha prioridade, sabe? Eu recusei muito trabalho de atriz por conta da comédia. Chegou por exemplo, o FDP. O FDP eu peguei pra fazer numa mesma época que eu tava fazendo bastante teste. E aí, num desses testes, eu passei, era um teste pra uma propaganda do McDonald's, e era um cachê maravilhoso, que pra mim, na época, era maravilhoso. Era tipo assim, 15 mil. Falei, caralho, que foda. Só que o dia da gravação ia cair no mesmo dia do FDP. E aí eu falei, eu vou ter que escolher. E o FDP não tinha cachê. Tipo assim, tinha uma visibilidade boa, era uma coisa boa, mas não tem cachê. E eu falei, cara, eu vou escolher fazer o FDP. Porque foi ali naquele momento que eu vi que a comédia era a minha prioridade ali. Que eu não queria mais atuar. Não que eu não queria mais atuar, que atuar já não era não tinha mais aquele encanto que tinha quando eu cheguei, sabe? Que a comédia era a minha prioridade. E aí eu falei, cara, então é isso. Então, várias vezes durante a minha trajetória eu priorizei a comédia. E hoje ainda continua sendo minha prioridade. Então tem alguma coisa que não me deixa largar.